Bem-vindo a mais uma marca registada. Se beber demais e conduzir é uma atitude irresponsável, as marcas de bebidas alcoólicas têm feito um esforço de tentar responsabilizar os condutores. Em setembro, Grant's, o whisky mais vendido em Portugal, promoveu mais uma ação de consciencialização dos condutores para uma condução segura que se enquadra dentro da política de responsabilidade da marca. Mas são várias as ações de sensibilização dos riscos de associação do consumo de álcool à condução que Grant's tem tido ao longo dos anos. Uma delas foi até premiada com o Leão de Bronze na última edição do Festival de Publicidade de Cannes. Para falar sobre este tema, conto hoje com António Carvalhão, gestor de produto da Grant's em Portugal. Olá, António. Obrigada pela sua participação neste marca registada. Em setembro, a Grant's, que é a marca de whisky mais vendida em Portugal, promoveu uma ação de consciencialização dos condutores para uma condução segura, algo que a marca já tem vindo a fazer há algum tempo e que se enquadra dentro da política de responsabilidade da marca. Como é que correu esta ação em particular? Esta ação, no nosso entender, correu bastante bem, porque, no fundo, os contornos da ação, também para enquadrar, lançámos um desafio às pessoas em que, no Parque Luís de Camões, em Lisboa, na zona do Bairro Alto, entre as 11 da noite e as 3 da manhã, todas as pessoas que tivessem uma taxa de álcool de 0,0 gramas no sangue, portanto, nós promovemos um teste do balão para as pessoas que iam recolher o carro, essas pessoas eram premiadas com 3 horas de parque gratuito e nós tivemos a ação de decorrer apenas 3 dias, apenas num parque a nível nacional, tivemos mais de 650 testes do balão, e metade dos quais deram um resultado que a pessoa recebeu um prémio, portanto ficámos satisfeitos por ver que as pessoas reagem positivamente a este tipo de iniciativas, estão sensibilizadas para os perigos da condução quando associada ao consumo de álcool, portanto no nosso entender correu bastante bem. Foi nessa ação também que foi distribuída esta multa, não é? Sim. Se calhar assustou alguns condutores. O que é que estava por trás desta multa? Essa multa que tem aí consigo, basicamente foi uma ação de teaser que quisemos fazer uma semana antes do início da ação no Parque Luís de Camões e, portanto, distribuímos num conjunto de carros que estão estacionados na zona do Chiado e do Bairro Alto essa multa para que as pessoas fossem surpreendidas e que soubessem que se no fim de semana seguinte tivessem um comportamento responsável relativamente à condução, poderiam ser premiadas sem revelarmos mais sobre a ação. Como é que foi a receptividade dos consumidores nesta ação? A receptividade foi muito boa porque as pessoas ficam surpreendidas de verem que há uma marca de bebidas alcoólicas que se preocupa em promover a condução responsável, mesmo que isso implique o não consumo de bebidas alcoólicas. E por isso ficam verdadeiramente surpreendidas, porque é um pouco insólito termos isto Claro. de parte da marca de bebidas alcoólicas e reagiram bastante bem, fizeram o teste do balão, divertiram-se e reconheceram o valor acrescentado desta ação. Esta ação de que estamos a falar foi uma ação única para uma marca de bebidas alcoólicas, uma vez que foi a primeira vez que foi promovida a condução responsável a quem não bebeu de todo, não é? Foi a primeira vez que o consumo responsável, porque já se tinha feito, mas a quem bebia moderadamente, não é? Exatamente. Desta vez premiou-se quem não bebe de todo. Isto pode parecer um pouco estranho quando se fala de uma marca de uma bebida alcoólica, não é? Sim. Eu penso que seria estranho se a mensagem que nós passássemos, enquanto marca de whisky, se Grant's dissesse aos seus consumidores não bebam whisky, de uma forma descontextualizada, seria de facto estranho e um contrassenso, na verdade. Mas tendo em conta que a política da marca passa por promover ativamente o consumo responsável, que inclui situações como, perante a condução, as pessoas não devem beber, acaba por haver uma coerência entre a nossa política de responsabilidade social e esta ação. Portanto, acaba por encaixar bem nessa nossa política. Sendo a marca Grant's uma marca a mais vendida em Portugal, sente-se mais à vontade para fazer este tipo de ações? Ou será que este tipo de responsabilidade social, que também está muito ligada a estas marcas de bebidas alcoólicas, já está integrado em qualquer marca de bebida alcoólica, seja ela uma vencedora de mercado ou não? Eu penso que, do nosso ponto de vista, enquanto marca líder em Portugal, nós sentimos que Grant's tem efetivamente um papel desempenhado relativamente à sociedade. E esse papel passa pela promoção ativa do consumo responsável. Obviamente que todas as marcas têm que fazer a sua parte e todos têm que contribuir para este interesse comum e geral,
mas nós entendemos que, como líderes, temos que tomar a dianteira deste projeto da responsabilidade social. São várias as ações de sensibilização dos riscos desta associação ao consumo de álcool, que a Grants tem tido ao longo dos anos. Uma delas, como referi há pouco, ganhou até um prémio. Pode-nos falar um pouco de algumas dessas ações? Uma delas, temos aqui também este outro adereço que também foi colocado junto dos carros de algumas pessoas, não é? Que também seguramente ficaram surpreendidas. Sim, esta ação para a qual usamos este adereço foi a primeira ação de responsabilidade social ligada à condução que a Grants desenvolveu. Foi em 2009, uma associação à Antral. E a campanha consistia no seguinte: nós tivemos um conjunto de promotores que se deslocaram a zonas de diversão noturna e surpreenderam as pessoas porque colocaram estes prismas triangulares no topo de todos os carros. Portanto, as pessoas, quando vinham da noite ou de um bar ou o que fosse, realmente ficavam intrigadas porque é que teriam no seu carro uma sinalética de táxi, e quando viam a parte de trás da sinalética recebiam então a mensagem: se bebeu, não arrisque, volte de táxi. Junto desta mensagem tínhamos então o número de telefone da Antral. E, de facto, naquela noite, o número de chamadas para a Antral a requisitar táxis teve um crescimento substancial, o que revelou que houve uma boa resposta. E a ação correu tão bem em 2009 que nós optámos em 2010 para alastrá-la a nível nacional e, portanto, implementámos em 12 capitais de distrito, de norte a sul do país, o que nos permitiu ter um contacto com um número de pessoas muito mais alargado e impactar as pessoas, porque, quer queremos, quer não, isto acaba por ter um caráter experiencial e que as pessoas agarram sempre e sentem essa envolvência com a marca. Sendo a Grants uma marca jovem, divertida, porque também estamos a falar de bebidas alcoólicas implicam sempre diversão, não é? É também necessário fazer destas ações com um pouco de originalidade para captar também a atenção dos consumidores, uma vez que este consumidor, o alvo destas ações, também são pessoas que estão habituados a publicidades um pouco originais, não é? Sim, sim, sem dúvida. É fundamental que este tipo de abordagens seja feita não de uma forma demasiado séria, não demasiado pesada, porque as pessoas provavelmente iriam ignorar, porque nós somos bombardeados com mensagens publicitárias diariamente, de várias fontes diferentes, e, portanto, nós entendemos que ou estas ações têm um ângulo diferente, têm uma abordagem original e audaz, de certa forma, ou então não vão ter impacto junto dos consumidores. E tanto na ação dos táxis, que tivemos o prisma triangular em cima dos carros, como a ação do parque de estacionamento, sentimos que, tanto uma como noutra, as pessoas foram surpreendidas e que causámos o impacto que pretendíamos. E, portanto, as pessoas não ficaram indiferentes às nossas atividades. Qual é que é o principal desafio de uma marca de bebidas alcoólicas quando tem de comunicar responsabilidade social? Relativamente a esse ponto, eu acho que é importante frisar algumas questões. Em primeiro lugar, existem um conjunto de leis que as marcas de bebidas alcoólicas têm que respeitar quando comunicam. Por exemplo, não é possível comunicar ou publicitar uma marca de bebidas alcoólicas antes das 22h30 em rádio e televisão. Não é permitido, por lei, vender álcool a menores de 16 anos. Portanto, isto são questões legais que as marcas têm que respeitar. Além desta questão, existe um código de conduta. Tem que respeitar muito bem, não é? Porque se não respeitarem também tem multas pesadas. Exatamente. Esta situação é monitorada, portanto não há margem para fugir, não é? Além destas questões legais, existe também um código de conduta autorregulatório que, no fundo, tem por objetivo assegurar que as marcas de bebidas alcoólicas, quando comunicam com os seus consumidores, não apelam a um consumo desregrado ou inconsciente ou situações que acarretem risco. E, portanto, neste tipo de código de conduta temos situações como: as marcas de bebidas alcoólicas não devem publicitar junto de escolas, não devem utilizar nos seus anúncios menores de idade ou mulheres grávidas, não devem apelar a que o sucesso ou o êxito de alguém advém do consumo de álcool por oposição a quem não consome bebidas alcoólicas. As marcas de bebidas alcoólicas não devem apoiar eventos onde a maioria das pessoas sejam menores de idade. Portanto, há um conjunto de normas que fazem parte deste código de boas práticas que assegura que as marcas, de certa forma, apelam sempre a um consumo responsável quando comunicam. Ou seja, a responsabilidade social é algo que já tem que estar no ADN de uma bebida alcoólica, não é? Porque há também algumas limitações pelas quais a marca tem que partir quando quer fazer uma ação, uma campanha ou uma publicidade. Sem dúvida, as marcas têm que sempre ter em consideração o aspecto da responsabilidade social, porque a promoção do consumo desregrado não será tolerado, terá consequências, certamente, e por isso as marcas têm sempre que ter isso em atenção, até porque os consumidores que nos interessam, no médio e longo prazo, são aqueles que fazem um consumo moderado. Esses permitem a sustentabilidade da categoria no longo prazo, e é por isso que apostamos também tanto na responsabilidade social. Essas limitações de que falávamos em relação à publicidade, por exemplo,
às horas a que não pode passar, a todos esses fatores que referiu, são limitativas quando se quer comunicar uma marca de bebidas alcoólicas como é a Grant? Quer queiramos, quer não. Obviamente acaba por ter alguma limitação, mas se virmos com atenção, de facto, temos que assegurar que quando comunicamos não estamos a atingir apenas os nossos consumidores e as pessoas que têm idade ou perfil para consumir, mas temos que assegurar que não atingimos também pessoas menores de idade, porque são pessoas influenciáveis. Claro. E a forma de assegurarmos que isso não acontece é respeitarmos estas normas. Portanto, apesar de serem limitativas, nós reconhecemos que trazem valor acrescentado e que são positivas para o bem geral. Ou seja, há que ter sempre em conta, há que partir sempre desses princípios que são regra base, não é? No negócio. No negócio, como é que está a correr o negócio em Portugal e qual é a diferença entre Portugal e os outros mercados? Porque Grants em Portugal é líder de mercado, não é? Sim, portanto, em Portugal, apesar de todas as circunstâncias que o PIS atravessa, Grants foi capaz de manter a sua liderança. Naturalmente acompanha a tendência do mercado, que neste momento o mercado do whisky não está propriamente numa fase de crescimento. Em relação a outros mercados, varia um pouco, porque a Grants é líder também noutros países nem tanto, e depois também depende um pouco da conjuntura económica. Há países que neste momento estão mais prósperos e há de facto um aumento do consumo, não só do whisky, mas de outros bens, e portanto o whisky e a Grants acabam por beneficiar desse aumento de consumo. Há outras economias que também estão a passar uma fase mais difícil e há a retração de consumo, que inclui o whisky e que inclui também o Grant. A crise tem afetado muito este segmento de mercado ou não? A crise tem tido alguns impactos, naturalmente, neste mercado, como tem noutros. Curiosamente, o que nós observamos é uma transferência de consumo de fora de casa para dentro de casa. Isto é, as pessoas antigamente iam jantar fora mais vezes, iam almoçar fora mais vezes, as pessoas saíam mais vezes à noite para as discotecas e para os bares. Hoje em dia ficam mais tempo em casa, ou recebem os amigos em casa para jantar, ou vão jantar com a família, ou convidam os amigos ou os familiares para passar a noite em casa em vez de ir para um bar, mas não deixam de ter necessidade de beber e de comer, ou o que seja, e portanto o que nós notamos é que há uma transferência de consumo de fora de casa para casa. Ou seja, o aumento de vendas aqui reflete se calhar mais nas grandes superfícies e não tanto se calhar nos bares, discotecas e assim. Sim, mesmo assim não diria que é um aumento de vendas nas grandes superfícies, é uma quebra inferior à que registramos nos canais que alimentam o Horeca. Para o futuro, existem mais ações deste tipo ou outro tipo de ações deste género previstas ou não? Sim, em relação a 2011 não temos previsto de momento mais atividades, mas estamos neste momento a preparar os planos do próximo ano e obviamente queremos dar continuidade aos nossos projetos de responsabilidade social, queremos ir mais longe, atingir mais pessoas, enriquecer esta mensagem de promoção do consumo responsável. Portanto, apesar de ainda não termos a data de hoje definido qual a ação concreta, certamente iremos ter mais ações no próximo ano. Poderá passar, por exemplo, por esta ação do Parque Grátis ser alastrado de outras cidades, ou outros parques em Lisboa, ou durante um período mais alargado de tempo, mas isso ainda é uma coisa que estamos a estudar. Estas ações são mais fáceis ou mais apelativas de realizar no verão do que no inverno, ou não? O consumo no verão aumenta mais e por isso também pede mais este tipo de ações? Sim, no fundo existem dois picos de consumo para o whisky, que é o verão e o Natal, por causa da ofertabilidade. Claro. E naturalmente o verão, havendo um pico de consumo, torna-se mais interessante para nós explorar as situações do consumo responsável, porque também é quando as pessoas estão de férias, quando vão sair mais à noite, e onde possivelmente poderá haver mais comportamentos desviantes em relação, por exemplo, a conduzir sob os efeitos de álcool, mas também tem a ver com o facto de que no verão também temos condições climatéricas mais interessantes para realizar ações que, no fundo, correm na rua. Se não estiver a chover, é mais fácil de implementar do que se corremos o risco da chuva. Claro. António Carvalhão, muito obrigada por ter participado neste Marca Registada, por nos ter elucidado sobre todos estes pormenores em relação à marca Grants e às suas campanhas de responsabilidade social. Foi mais um Marca Registada. Nós voltamos ainda esta semana com mais marcas para si. Até lá. Marca registada com o patrocínio é de